Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Olá a todos, daqui o Luís Souza do História Obscura. Esta semana tivemos uma série de imprevistos que afetaram a nossa programação. Tivemos um problema no computador onde estávamos a editar o episódio e ele teve que ir para arranjar. Ao mesmo tempo que os servidores da Amazon estiveram em baixo, o que afetou uma série de programas que utilizamos para editar e rever os nossos episódios. Por isso, tomamos uma decisão. Em vez de tentar forçar a coisa e fazer um programa só porque sim, decidimos adiar o lançamento do episódio sobre os partidos da China comunista uma semana, para a próxima quarta, para garantir que fica o melhor episódio que podemos fazer. Mas, para não vos deixar sem nada para ouvir, quisemos recuperar uma história que muitos podem ainda não conhecer. É um episódio do Histórias da Revolução, também apresentado por mim, e que conta a história das comunidades chinesas em Moçambique e da forma como estas foram puxadas para a guerra colonial. É uma história totalmente esquecida e que vale sempre a pena relembrar. Se quiserem depois ouvir mais episódios do Histórias da Revolução, estão todos disponíveis aqui no Feed Sapiens em qualquer plataforma de podcast. Espero que gostem. Lisboa, 1964. Faltam 10 segundos no cronómetro e o jogo está empatado. A jogadora da equipa moçambicana dribla a bola de basquete, escapa das suas adversárias com um zigue-zague elegante, dá um salto e atira da linha dos 3 pontos. O jogo para. Toda a gente vê a bola cor de laranja desenhar um arco no ar e, finalmente, cair bem no centro do cesto. A audiência explode num aplauso entusiasmado e a jogadora é quase atirada ao chão pelos seus colegas. Ganharam o jogo. A jogadora não resiste a sorrir. Na sua primeira vinda a Lisboa, garantiu mais uma vitória para a sua equipa. E antes de voltar para Moçambique, a sua terra natal, deixa-se fotografar com os seus colegas e o troféu na mão, mostrando orgulhosamente o nome e o emblema da sua equipa. O Tung Hua Athletic Club. O Atlético Chinês. Mas porquê que uma equipa com um nome asiático representa Moçambique numa competição de basquetebol em Lisboa? Olá a todos, antes de começarmos este segundo episódio de Histórias da Revolução, eu queria só tirar aqui uns minutinhos para fazer duas coisas. Primeiro, agradecer a todos que têm ouvido este programa, o programa tem estado sempre a crescer e por nos acompanharem e nos seguirem no Patreon também. Toda a vossa ajuda é preciosa para nós conseguirmos fazer o programa crescer e fazer a Burlá também chegar a novos sítios e novas histórias. Segunda coisa, tivemos muitos ouvintes a colocar-nos uma questão relativamente a Alves Reis ou Alves dos Reis. Nós no episódio utilizamos ambas as formulações, se bem que tendencialmente seguimos por Alves Reis em oposição a Alves dos Reis, que é a forma mais comum e pela qual ele é mais conhecido. Contudo, o nome dele é Alves Reis, não é Alves dos Reis. Isto é tudo uma coisa que nós poderíamos dedicar um episódio a tentar investigar e descobrir com maior profundidade, mas acontece aqui um fenómeno qualquer estranho em que o Alves Reis, alguns numa historiografia mais moderna, em particular nos jornais, começa subitamente a ser tratado por Alves dos Reis, nome pelo qual ele fica conhecido e se populariza, se bem que o seu nome real é Alves Reis. Portanto, para todos os que ouviram o episódio passado e ficaram com dúvidas em relação a isso, o homem chama-se Alves Reis, se bem que pelo caminho, por algum acaso estranho, ganhou um dos no meio do seu nome. Espero ter tirado esta dúvida a limpo. Qualquer outras dúvidas que vão surgindo, estejam à vontade para nos chatear, para comentar, para mandar por mail, que nós estamos cá para responder. Bom episódio! Bem-vindos ao Histórias da Revolução, o programa que tenta mostrar que o 25 de Abril não foi um acontecimento único, mas sim um processo que demorou décadas e décadas a acontecer.
Esta história vai obrigar-nos a saltar para trás no tempo, em particular para Moçambique, 1887. O que viria a ser a cidade da Beira começou como uma zona pantanosa à beira-mar. Os portugueses fundaram aí uma pequena povoação com o objetivo de utilizar como porto de toda a África Oriental. Por aí entrariam pessoas e mercadorias em direção ao interior da África, em particular para a Rodésia, atual Zimbábue. O nome Beira é o primeiro carimbo português na região. É uma homenagem ao Príncipe da Beira, o título nobiliárquico de Dom Luís Filipe, filho do rei, o primeiro membro da família real portuguesa a visitar a região e que, mais tarde, seria assassinado juntamente com o pai no regicídio de 1908. Mas para transformar uma povoação num grande centro económico é preciso infraestruturas. Em 1891 é fundada a Companhia de Moçambique, com sede na cidade da Beira, a quem é concedido o governo das atuais províncias de Manica e Sofala, onde se inclui a Beira. A companhia era, na prática, uma empresa com capital privado, mas que funcionava como o governo da região, com autorização para explorar os seus recursos naturais e os seus trabalhadores, emitir moedas, cobrar impostos e construir e manter serviços administrativos. É às mãos da companhia que a Beira é levada à cidade em 1907 e transforma-se num dos portos mais importantes da África Oriental. E muita desta transformação é feita com os imigrantes que vão chegando a Moçambique, em particular os chineses. Tudo começou com um problema prático. Eram necessários carpinteiros, marceneiros, pedreiros e todo o tipo de artesãos especializados. Acontece que a administração colonial na época achava que os escravos negros em Moçambique não tinham essa formação e os trabalhadores europeus que podiam fazer esses trabalhos eram considerados demasiado caros. O governador-geral de Moçambique, observando o que os ingleses andavam a fazer na África do Sul e na cidade do Cabo, descobriu como resolver este dilema, através da importação de trabalhadores asiáticos. Estes eram tidos como ordeiros, competentes e muito esforçados e que até receberam o nome pejorativo de coolies, um termo que infelizmente marcou muito a vida destas comunidades. Por isso, o governador-geral de Moçambique virou-se para a colónia portuguesa de Macau, escrevendo ao seu governador a pedir que lhe enviassem trabalhadores especializados. E Macau recrutou primeiro dezenas e depois centenas de chineses da província de Guangdong, no sul da China, mesmo ao lado de Macau. Eram na sua maioria homens, em idade ativa, que deixavam as mulheres e os filhos na China e aventuravam-se até a África à procura de riqueza. É assim que chegam as primeiras centenas de chineses a Moçambique, em particular a Lourenço Marques, a futura cidade de Maputo e Beira. Sem eles, a construção destas cidades não teria sido possível. Eles trabalhavam nas estradas, nos caminhos de ferro, no Porto da Beira, nas açucareiras e em outros empreendimentos industriais coloniais. E é graças, em parte, ao seu trabalho e esforço que a povoação da Beira se transforma em apenas 20 anos da zona pantanosa a cidade. Mas quantos são, exatamente? Isto é difícil de saber. No final de 1889, os números oficiais apontavam para 69 homens e 2 mulheres. No entanto, ao longo dos anos, muitos deles acabaram por construir famílias com mulheres africanas ou mestiças. E os seus filhos não só falavam as línguas das suas mães africanas, como eram catalogados demograficamente como indígenas, isto é, negros. Isto será um dilema que irá marcar também muito da existência desta comunidade ao longo desta experiência colonial. Mesmo quando os trabalhadores conseguiam trazer as suas famílias da China, acabavam por formar famílias poligâmicas com vários ramos, ou seja, permaneciam com as suas mulheres moçambicanas e com as mulheres que tinham vindo da China. Por isso, nas primeiras 5 ou 6 décadas da sua estadia em Moçambique, os chineses conseguiram simultaneamente misturar-se com os locais, mas também manter uma grande unidade cultural. Por exemplo, entre eles falavam cantonês e nunca deixavam que a sua língua e tradição se perdesse. Já nos anos 20 do século XX, os grupos de trabalhadores imigrantes transformaram-se numa comunidade vibrante e em constante crescimento, com filhos e netos já nascidos em solo moçambicano. Mas isso não significa que tenham esquecido as suas origens. Em 1911, na China, um movimento revoltoso pôs fim à dinastia Qing e substituiu por uma república, a República da China. O seu primeiro presidente, Sun Yat-sen, que seria uma personagem que daria para inúmeros programas, considerado o pai da nação, era um herói para os chineses, incluindo, claro, os da diáspora por todo o mundo. Por isso, os chineses da Beira viveram um período de renovado orgulho cultural. Por mais que vivessem inseridos na cultura moçambicana, queriam preservar a sua língua e as suas tradições e fomentar um estilo de vida comunitário e de entreajuda. Em 1923 nasceu a associação Chi Kung Tong Club, da qual eu peço desde já desculpa pela minha terrível pronúncia.
mais conhecida como Clube Chinês, uma associação de instrução e beneficência. E em 1929 é fundada a primeira escola chinesa na Beira, com ensino exclusivamente em cantonês, dirigido aos filhos dos associados do clube. Durante todo este período, os chineses da Beira viviam com um pé em Moçambique e outro no seu país natal. Tal como muitos outros imigrantes noutros períodos históricos, não descuravam a possibilidade de um dia regressar ao seu país de origem, mais ricos e instruídos que os seus avós operários, que soaram na construção dos caminhos de ferro. Mas esse sonho acabou por morrer. Com a Guerra Sino-Japonesa em 1937, no qual a região do Guangdong é fortemente bombardeada pelos japoneses, e mais tarde, com o fim da República da China e subida ao poder de Mao, os chineses da Beira perceberam-se que não voltariam a casa. Na sua segunda ou terceira geração, as famílias sino-africanas utilizavam o clube chinês e outros movimentos associativos para manter viva a sua língua e comunidade, mas misturavam-se cada vez mais na sociedade moçambicana. Começam a explodir os casamentos com moçambicanas ou descendentes de portugueses, ingleses ou europeus. Os chineses, que tinham começado como artesãos e operários, começam a criar os seus primeiros negócios para negociar com os moçambicanos. E o clube chinês consegue terrenos para a sua construção, funda uma escola e um campo de basquetebol. Isto será importante para o resto da nossa história. Dá também origem a outro clube, o Tung Wang Athletic Club. Outra vez, peço imensa desculpa pela pronúncia, mais conhecido como Atlético Chinês, que viria a dedicar-se exclusivamente ao desporto das gerações mais jovens. No final dos anos 40, a comunidade tinha crescido de tal forma que a escola, que começara com apenas 14 crianças chinesas, transformou-se num edifício de 2 andares, com sala de espetáculos, projetor de cinema e campo de jogos. Esta transformação acontece em paralelo com uma mudança no governo de Moçambique. 1942 marca o fim da Companhia de Moçambique. A partir daqui, o país seria governado diretamente a partir de Lisboa pelo governo português. 10 anos depois, o Estado Novo inicia um processo de tentativa de limpar a sua imagem colonial e batiza as colónias portuguesas de territórios ultramarinos e tenta suavizar as restrições de viagens aplicadas até então às populações indígenas. Subitamente, os moçambicanos, bem como os naturais de outras colónias portuguesas, podiam viajar para a metrópole à procura de uma vida melhor. E o desporto é um dos melhores exemplos disso mesmo. O futebol português está cheio de figuras como Matateu, Mário Coluna, Hilário e o mais famoso de todos, Eusébio. Todos eles negros, todos eles oriundos de Moçambique, todos eles jogadores da seleção nacional. Para os desportistas moçambicanos, o desporto funcionava como um elevador social. E para o Estado Novo, contribuía para esta visão política de projetar uma ideia de que o projeto colonial não era um regime racista e opressivo, mas sim algo multicultural, pluralista, onde várias etnias e nacionalidades jogavam literalmente na mesma equipa. É importante perceber que isto é uma construção política com o objetivo de limpar a visão colonial do Estado português. Até a seleção portuguesa tinha pretos, como eram chamados na época, jogadores negros de alta qualidade. O Estado Novo queria desesperadamente passar esta mensagem que o colono português não era repressivo, tinha empatia, até afeição pelos colonizados. E é aqui que surgem outra vez os chineses. Nos anos 50 e 60, os chineses destacaram-se como grandes desportistas de competição, em especial no basquete. O tal Atlético Chinês, fundado em 1947, tinha, além da sua equipa principal, uma equipa de reserva, uma equipa de júniores e uma equipa feminina, e participava em competições distritais e nacionais, chegando mesmo a vir jogar a Portugal continental. Mais tarde, nos anos 60, por haver uma grande quantidade de jovens a querer jogar, nasceu mais um clube, o Clube Oriental, também sob a alçada do Clube Chinês. Os jornais moçambicanos, e em menor medida os jornais da metrópole, cultivavam notícias e comentários sobre as equipas desportivas das colónias, e a equipa de basquetebol feminino do Atlético Chinês era particularmente adorada como símbolo de modernidade e tolerância dentro do projeto colonial. Os termos usados para descrever estes jogadores são uma mistura de afeição e condescendência, sendo descritos como simpáticos, conscientes, briosos, aprumados, ordeiros e trabalhadores. Mas a colaboração entre os chineses da Beira e o regime português não se fazia só em jogos de aparências. Por volta dos anos 60, a comunidade de chineses recenseados em Moçambique já era de 2.098 chineses, dos quais 1.136 eram homens. O regime soube aproveitar estas novas gerações de chineses e pô-las ao seu serviço.
Muito distantes dos seus avós operários, esta nova geração era formada por técnicos especializados, bancários, engenheiros, topógrafos, comerciantes e industriais. Muitos até foram funcionários administrativos no seio da sociedade colonial. A sua aproximação a uma sensibilidade mais europeia deu-se até no campo religioso. Muitos chineses decidiram converter-se ao catolicismo. Em 1954 era fundada a Associação Católica de Jovens Chineses. Esta associação é importante por dois motivos. Primeiro, porque demonstra a vontade das novas gerações de se aproximar de Portugal e da Europa em oposição à China maoísta, que, claro, detestava o catolicismo e via-o como um antípoda do seu projeto. Em segundo, porque deu um sinal inequívoco a outro grupo muito importante para a nossa história, os independentistas moçambicanos. Em 1962 nasce a FRELIMO, a Frente de Libertação de Moçambique, uma fusão de vários grupos nacionalistas e organizações independentistas que lutavam, cada um à sua maneira, pela descolonização. Ao contrário da fantasia apresentada pelo Estado Novo, a província ultramarina de Moçambique não era um local de multiculturalismo e pluralismo. As elites portuguesas brancas detinham a esmagadora maioria da riqueza, deixando as populações rurais na mais miserável pobreza. Os combatentes da FRELIMO começaram a atacar alvos do poder colonial português e o Estado Novo respondeu com a intervenção militar. E em Lisboa, os revoltosos moçambicanos eram apresentados como uma minoria traiçoeira, terroristas e traidores. Este conflito seria, em simultâneo, parte da Guerra Colonial Portuguesa, mas também da Guerra Fria, já que na sua tentativa de estabilizar os poderes ocidentais, tanto a União Soviética como a China maoísta entravam por África adentro e apoiavam vários movimentos independentistas, incluindo a FRELIMO. Tudo isto é importante para perceber o que aconteceu à comunidade chinesa em Moçambique, que estava claramente do lado dos portugueses. Um exemplo prático. Em 1961, o Atlético Chinês e a Juventude Católica Chinesa da Beira expressaram a sua solidariedade com a família lusa e doaram dinheiro para as vítimas do terrorismo em Angola. Terroristas, isto é, o movimento independentista daquele país. E a partir de 1969, os chineses moçambicanos são convocados para o serviço militar obrigatório para defenderem Portugal como cidadãos portugueses contra a FRELIMO. É importante marcar este termo. Segundo dados de 1973, a comunidade sino-africana em Moçambique tinha ascendido a 5.000 pessoas, o que não era um número nada desprezível. Mas para além do seu número, trazia uma vantagem adicional que não passava despercebida ao exército português. É que a FRELIMO, apoiada e subsidiada pela China, não estava autorizada a matar e a perseguir os sino-africanos. Os combatentes chineses eram verdadeiros escudos humanos, os únicos soldados de que o inimigo receava fazer alvo. A guerra pela independência de Moçambique terminou com o 25 de abril de 1974. A FRELIMO recebeu das mãos da administração portuguesa, através do MFA, a soberania de Moçambique. E em Portugal começaram os debates sobre como lidar com as agora ex-colónias e aqueles que nelas habitavam. Nascem os retornados. Milhares de portugueses, europeus e africanos, numa grande variedade de etnias e nacionalidades, abandonaram as ex-províncias ultramarinas. Foi um verdadeiro êxodo. Aproximadamente 600.000 pessoas chegaram a Portugal nos anos imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Alguns, como o nome indica, retornaram mesmo à sua terra natal. Outros eram descendentes de portugueses, mas já tinham nascido nas ex-colónias, procurando, no entanto, obter a nacionalidade portuguesa. Em junho de 1975 é aprovada a Lei da Nacionalidade, que procura dar resposta a este caos, mas falo de uma maneira redutora e profundamente injusta. Segundo esta nova lei, só podem continuar a ter a nacionalidade portuguesa aqueles habitantes dos territórios ultramarinos que tenham ascendência europeia ou goesa. Repito, só podem ter nacionalidade portuguesa aqueles habitantes dos territórios ultramarinos que tenham ascendência europeia ou goesa. Ou seja, o retornado que não tivesse nascido em Portugal continental ou não fosse descendente de portugueses até o 3º grau não podia pedir a nacionalidade.
Para a comunidade chinesa, estas mudanças tiveram consequências absolutamente terríveis. Fora alguns casos esporádicos de sino-africanos que tinham nascido de pais ou mães portuguesas, a esmagadora maioria da comunidade ficava excluída de obter a nacionalidade portuguesa. Católicos, falantes de português e ex-colaboradores do regime não podiam mudar-se para Portugal e obter a nacionalidade. E o critério era puramente étnico e discriminatório. A ascendência de cada um era imediato fator de exclusão. Restava-lhes continuar a sua vida em Moçambique, mas no novo país independente também não eram bem recebidos. Expulsos os portugueses afeto ao regime, o novo governo de Moçambique era formado exatamente pelos movimentos que os chineses tinham ajudado a combater. A Frelimo não os via como verdadeiros moçambicanos, não só pela sua ascendência chinesa, mas acima de tudo pela sua colaboração direta com o regime colonial português. Ou seja, de um momento para o outro e subitamente, os chineses que estão há quase um século em Moçambique são persona non grata e são incentivados a abandonar o país, não podendo ser acolhidos como retornados em Portugal. Por isso, ao mesmo tempo em que o êxodo dos retornados enche Portugal de imigrantes das ex-colónias, outro tipo de êxodo acontece a partir de Moçambique. A comunidade sino-africana procura o seu próximo destino. Os mais próximos das origens chinesas vão para Macau ou para Taiwan. Taiwan, um caso muito particular, porque continua a ser a última parcela da República da China que não é controlada por Mao. Ainda muito ligada àquele projeto inicial do Sun Yat-sen que falámos no início do episódio. A maior parte da comunidade segue para o Brasil. Por exemplo, a cidade de Curitiba chega mesmo a receber a alcunha da Segunda Beira. Outros conseguem vir para Portugal ou para os Estados Unidos. E os cerca de 100 chineses que insistem em viver em Moçambique começam a ver chegar uma nova geração de chineses, na sua maioria afetos ao regime de Mao, comunistas, falantes de mandarim e não de cantonês, o dialeto até então omnipresente em toda a comunidade, para quem os chineses católicos são os verdadeiros inimigos culturais. Por tudo isto, a comunidade de sino-africanos acabou dispersa por todo o mundo. O 25 de Abril marcou um antes e um depois da sua história em Moçambique e trouxe consigo a independência do país, mas também a queda de todo o sistema que apoiava aquela comunidade. E pior, durante décadas, os chineses integraram-se, misturaram-se com as comunidades locais, criaram negócios e formaram famílias e foram cidadãos modelo para o regime do Estado Novo, que via neles não só grandes colaboradores, como símbolos da sua ideia do colonialismo multicultural. E depois de tudo isto, acabaram traídos. Tanto Portugal como Moçambique abandonaram-nos, e pelas mesmas razões. Eram ecos desconfortáveis de um passado que todos queriam esquecer. Foram vítimas acidentais de um processo que à distância nos parece cheio de aspectos positivos. O fim de um regime ditatorial, de uma guerra violenta e do colonialismo em Moçambique. A história dos chineses da Beira é uma história importante para percebermos a forma como o Estado português e o projeto colonial português apoderou-se de uma comunidade, primeiro para objetivos materiais e económicos das construções das infraestruturas, depois como um símbolo cultural, aproximando-os de Portugal e da sua visão de um Estado colonial multicultural e católico, depois até como administradores coloniais e mesmo militares e braços armados, para depois, quando chega o projeto da liberdade e o 25 de Abril, eles infelizmente passam ao lado desse processo todo e caem no esquecimento da história. Isto é uma história sobre como o projeto colonial não só destrói países, identidades e pessoas, mas aproveita-se de culturas para os seus próprios propósitos, utilizando-as como armas de arremesso para, no fim, abandoná-las nos caminhos indefinidos da liberdade. Histórias da Revolução, os chineses da Beira. Se gostaram deste episódio, por favor, partilhem, comentem, deem-nos 5 estrelas em todas as plataformas e deixem-nos abaixo sugestões de tópicos que gostavam de ver abordados. Obrigado. Histórias da Revolução é um programa da série Sapiens, produzido pela Borá Podcast, narrado por Luís Francisco Sousa.
com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita e sonoplastia de Sara Millen, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.